querida, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para correção de verdade agora, hein? Hoje é correção de verdade, não tá trocada não. Hoje é a correção de geografia, agora na sexta-feira. Vamos lá? Vamos direto para a nossa correção? Que nós estamos falando sobre o quê? Sobre os meios de transportes? Isso mesmo, estamos aprendendo sobre os meios de transportes terrestres, aéreos e aquáticos. E também sobre as vias, os caminhos por onde eles percorrem, não é mesmo? Os terrestres, os aéreos e os aquáticos. Os terrestres, nós temos as vias que são estradas, ruas, avenidas, rodovias e trilho de ferro, não é mesmo? Olha só quanta diversidade de vias que nós temos nos transportes terrestres. No aquático, a gente tem os rios, lagos, mares e oceanos. Agora, os transportes aéreos, você já viu avião? Você já viu foguete? Você já viu helicóptero e por outra via que não seja o ar? Não existe, não é mesmo? Então, é só esses mesmos. Mas vamos lá? Na página 60 estava falando sobre os transportes coletivos. Isso mesmo, transportes coletivos são aqueles que podem o quê? Levar muitas pessoas, assim como a van, o ônibus, o avião, o ônibus rodoviário, também, como fala? Esqueci, a van, né, que transporta muitos alunos. Esses são o quê? São meios de transportes coletivos, assim como o trem. E aqui estava falando, na verdade, pinte os meios de transporte coletivo que a sua família costuma usar. A sua família costuma usar algum transporte coletivo? Ela costuma usar ônibus, trem ou van? A minha não usa muito, transporte coletivo não. Nós usamos o carro. Claro que o carro vai mais de uma pessoa, né? Mas não é um transporte coletivo daqueles que vão assim como, por exemplo, o ônibus você paga para ele e entram todas as pessoas, até quem você não conhece. O carro não. O nosso carro, apesar de levar mais de uma, duas ou três pessoas, são pessoas o quê? Da nossa família, são amigos, não é mesmo? E ninguém paga para andar no nosso carro, a não ser se vai de Uber ou de táxi, né? Mas aqui está falando de transporte coletivo. Se sua família usa o ônibus, você vai pintar o ônibus. Se usa o trem, aqui nós não temos trem, nós não temos metrô, não é mesmo? Ou van, tá bom? Agora, falando de vias de transporte, olha só, na página 61 tem vários transportes, tanto aquático como aéreo como terrestre, que nós vamos colocar a via, o caminho por onde eles vão, tá bom? Começando aqui no transporte fluvial, que é um barco, parece mais uma canoa aqui, né? Um barquinho daqueles pequenininhos. Eles podem o quê? Qual é a via que ele pode usar? O rio ou os lagos. Agora esse aqui, olha só, já tem até no nome, transporte marítimo ou oceânico, que são aqueles transatlânticos enormes, né? Eles vão por onde? Por mar e pelo oceano. O transporte ferroviário urbano, que a professora estava falando, que são os metrôs e trens, né? Eles vão pelo quê? Trilhos de ferro. Trilhos de ferro. Transporte aéreo de passageiro, que são os grandes aviões. Só tem uma via de transporte, não é mesmo? Que é o ar. Transporte rodoviário coletivo, aquele que a prof explicou que são os ônibus, mas não são aqueles que se locomovem dentro da cidade. O transporte rodoviário coletivo é o ônibus que leva os passageiros de uma cidade a outra, de um estado a outro, ok? Então eles usam rodovias, eles usam estradas, né, para se locomover. Aqui dentro da cidade, quando estão aqui, mas eles são próprios para fazer esse transporte de pessoas de uma cidade para outra. Transporte lacustre de cargas e pessoas. Eles vão pelos rios e pelos lagos, não é mesmo? Transporte aéreo particular, que é o helicóptero. Particular por quê? Porque às vezes é da pessoa mesmo, não é? Mas tem empresas que elas têm helicópteros, principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, como
São Paulo, Rio de Janeiro, que os empresários eles usam muito o helicóptero. Só que às vezes o helicóptero não é dele, às vezes é de uma empresa e eles fazem a locação. Assim como nós vamos de Uber ou de táxi, eles vão de helicóptero. Olha que chique. E o helicóptero vai por onde? A única via que tem, que é pelo ar. Transporte ferroviário de cargas. Agora é um trem, não é um trem de passageiros, é um trem de cargas que leva mercadorias. Sendo o trem, eles vão pelo quê? Qual é a via deles? Trilhos de ferro. Isso mesmo. Transporte cicloviário. Quando fala de cicloviário, eu lembro de ciclovia. A ciclovia que nós temos aqui em Campo Grande, principalmente na Grande Afonso Pena, né? Nós temos ali a ciclovia que corta bem assim o centro da cidade. É a via do quê? De bicicletas, não é mesmo? É a via de bicicletas. Que bom seria se tivéssemos mais dessa ciclovia aqui pelos bairros de Campo Grande. Ok, querido? Você viu? A professora vai colocar lá no iClass, se tiver alguma dúvida, já tá lá tudo certinho, tá bom? Beijo para você, fique com Deus e até a próxima aula.